Olá, sejam muitos bem-vindos ao Carol's Talks. Hoje nós vamos conversar sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Sempre quando a gente está tratando de gestão jurídica do ambiente corporativo, a gente sempre está muito preso às regras, os parâmetros, o que fazer para cuidar melhor do nosso cliente, como ter um sucesso na nossa empresa. Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para quem está fazendo tudo isso, para as pessoas. E por isso, hoje eu tenho uma convidada muito especial, mas antes de falar dela, não esqueça de ir lá no nosso Instagram, no @caroltaborda.adv e já começar a seguir e também o nosso canal aqui no YouTube. Então já dá aquela paradinha, encaminha para todos os seus contatos, porque esse podcast vai tratar muito sobre o que você está precisando. Olá, Lari, tudo bom? Tudo, Carol, e você? Tô muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite para a gente conversar sobre as pessoas, né? Que é tão importante. Tudo que passa batido, a gente vê hoje a sociedade tão diluída, tudo tão corrido. E às vezes falta olhar para dentro, se cuidar, se olhar. O ser humano por trás do profissional, né, Carol? Antes de tudo, somos humanos, né? Não somos máquinas a serem usadas. Exatamente. Né? Perfeito. Lari, conta um pouquinho, né, sobre você, sobre a sua experiência. Quem é a Prof. Lari? Prof. Pessoa. Então, quando eu tinha 17 anos, eu saí da prática de ginástica rítmica desportiva, né? E comecei a praticar yoga, já que minha mãe estava saindo da área de educação física e buscando essa nova direção de bem-estar, né? E logo me apaixonei. Eu falei, nossa, é isso, né? Que profissão linda, maravilhosa. Eu saí da primeira aula de yoga falando, gente, tudo isso que ela falou parece que é uma vozinha que você já escuta, que você já se diz, mas tem alguém dizendo para você pensar nisso. Então a prática de yoga ela é muito reflexiva, ela é muito interessante. Eu vejo que já na adolescência fui fisgada por esse mundo, sabe? E fui seguindo os passos da minha mãe e quando eu vi, eu fiz pedagogia e isso agregou muito na minha profissão, né? Porque sou professora, trabalho com educação. Então, enfim, foi essa minha estrada rumo ao yoga, pra né? Você se descobrir no yoga. Exatamente. E alguns, né, encontram... Eu acho que sempre tem um caminho para você se encontrar. Eu encontrei o yoga, né? A meditação, seja a religião. A gente tem sempre um caminho a seguir, né? E eu acho que o meu foi o yoga. Para cada um pode ser um, né? Para mim foi o yoga e funciona e eu falo, olha, pratique yoga. Porque não é uma prática de tranquilidade, de ai, tô zen. Não, é uma prática de eu preciso de foco e o que eu precisar fazer eu vou encontrar em mim. Né? Uma prática de autossegurança. Perfeito. Vocês estão vendo a Lari linda, maravilhosa, jovem, essa pele linda. Aí você pensa, nossa, mas yoga não é aquele negócio lá das velhinhas que ficam lá só meditando? Calma que vocês vão entender. Ela é minha professora de yoga, eu pratico yoga com a Lari. E posso dizer assim para vocês que quando eu parei para olhar para o meu bem-estar pessoal, para como eu precisava estar centrada para cuidar melhor dos meus processos, da minha rotina de escritório, das empresas que eu atendo, a diferença veio lá no atendimento, não só em mim. Isso reflete, né, Lari? E hoje a Lari, ela trabalha com isso. Ela é uma professora de yoga, ela ensina sobre posturas de yoga, sobre a filosofia do yoga. E eu queria que você contasse um pouquinho, Lari, sobre isso. O que é ser professora de yoga? O que você passa para os seus alunos? Eu acho que a prática de yoga nada mais é do que uma hora inteira que você não vai ser violentado de nenhuma forma. Vamos pensar assim, né? É uma hora inteira em que eu vou manter uma voz tranquila para te acessar, uma voz que não vai te agredir de nenhuma forma, né? E no nosso dia a dia a gente tá sempre pronto, a qualquer instante, para qualquer coisa, né? A gente tem que pensar. Eu vejo vocês como advogados, vocês sempre pensam no pior cenário possível, né? Não que todo mundo viva com essa sensação, mas a gente percebe que muitas vezes é bater ou correr, é a situação do estresse, né? Então eu, como professora de yoga, eu aprendi que nessa uma hora eu vou fazer o possível para que a informação chegue até você sem você pensar muito.
né? Para que você vivencie como se fosse uma brincadeira de siga o mestre. Eu falo sempre que a prática de yoga é uma brincadeira de criança, né? A gente vai, segura o ar, agora solta o ar. Isso remete muito à nossa infância, que a gente tinha brincadeiras bobas de ficar de cabeça para baixo. A própria criança com 1, 2 anos, ela já tá fazendo o cachorro olhando para baixo, não é? Então foi isso que... O famoso chamar irmão. Exato, o famoso chama irmão, bem isso. Então eles já nascem com, a gente já nasce com essa busca, né, do conhecer o próprio corpo. Eu lembro meu filho quando ele descobriu o próprio pé. Gente, como é legal você experienciar o seu corpo, né? Hoje, para você olhar para o profissional do direito e falar assim, olha, você tem uma rotina estressante, você tá sempre lá sentado no escritório, você tá ali com tela o tempo todo, você está sob pressão porque você tem prazos para cumprir, você tem a pressão do seu cliente querendo uma resposta do processo que tá lá com o juiz. Então a gente tem que estar lidando sempre com muitas emoções e deixa de tratar a nossa. Quando eu vou para a prática de yoga, eu sinto todo esse trabalho que você faz de a gente se respirar, da gente ter a consciência naquele momento e também a gente trabalha muita força corporal, muita flexibilidade. Eu gostaria que você falasse sobre os benefícios desse conjunto de práticas para o nosso dia a dia. Sim, então, Carol, eu costumo dizer que nada melhor para você trabalhar o seu cérebro, que vai administrar tudo isso que você falou agora, né, do que respirando profundo. Nada melhor para você administrar o cérebro do que tratando do próprio corpo. Né? Então a gente tem os famosos asanas. Asanas nada mais são do que posturas psicofísicas. Se eu só botar uma postura qualquer na minha prática e eu não estiver ali presente, respirando conscientemente, eu não estou fazendo um asana. Então, o que difere a prática de yoga de uma prática de alongamento, de uma prática de pilates, por exemplo, vai ser justamente essa percepção de como eu me sinto e como eu acolho isso sem julgar ou esperar. Isso é o que vem na nossa prática meditativa, né? Eu não vou julgar, eu não vou esperar, eu vou acolher esse momento como se fosse um presente. Eu não preciso pensar no passado, eu não preciso pensar no futuro. E olha que dádiva que é isso. Eu sempre falo dessa paz que a gente alcança quando a gente não tá planejando nada pro futuro. E é tão raro. Porque tudo que a gente faz o tempo inteiro, a gente tá calculando o próximo passo. E a gente precisa saber das consequências. A gente não teria chegado tão longe se não fosse a nossa capacidade de julgar, de criticar, né? E de pensar nas consequências do que está acontecendo. Mas a prática de yoga, eu costumo dizer que é um momento em que você vai acolher como você se sente e você vai vivenciar tudo aquilo que está sendo proposto e agradecer, porque é um momento que você está fazendo algo que você escolheu fazer. Ninguém vai estar dentro de uma sala de yoga se tem coisas mais importantes a serem feitas, né? A partir do momento que você está na sala de yoga, você escolheu estar ali e você pode estar ali. Né? E às vezes a gente precisa, eu falo que é uma hora a mais que se torna uma hora a menos, ou uma hora a menos que se torna uma hora a mais, né? A gente sabe que a questão da produtividade do ser humano, que novamente vou falar, não é uma máquina, né? A nossa, até máquina, né? O computador uma hora a gente desliga. E... Você viu, vou contextualizar, tava escutando na rádio hoje no jornal que ontem deu uma parada nos sistemas, né? A gente tá com o maior pane cibernético aí da história, com voos bloqueados, instituições financeiras bloqueadas, etc. Por quê? Porque estava tudo ali centralizado e parou. Vou fazer uma analogia com a gente, tá? Porque muitas vezes a gente está ali no dia a dia focado nos nossos prazos, focados no julgamento, como eu vou ter a melhor performance numa audiência, porque a gente se preocupa muito com isso. Às vezes a gente olha para o advogado e fala assim, não, ele já manja, tá tudo certo, ele só chega lá e fala, não, gente. É muito tempo de preparação, é muito tempo debruçado, estudando o caso, é muito tempo se controlando para falar na hora certa, no momento certo. Quando você sai de uma sessão de julgamento, você sai esgotado psicologicamente. Sim. Você não sente só o teu corpo, porque a gente vai tendo os nossos ombros projetados para frente, a nossa coluna vai curvando, isso ao longo do dia você vê que está no computador assim. Agora, o esgotamento mental é gigantesco. Quando eu paro e vou lá e falo assim, agora eu vou esquecer de tudo. Eu vou criar a consciência do meu corpo, eu vou alongar. Eu tenho, além desse reflexo fisiológico de expandir, de tratar a minha musculatura, mas também
esvaziar a mente, né? A gente tá falando sobre o processo de meditação, por exemplo. É você ter um domínio, um autocontrole próprio para conseguir meditar, que é muito difícil. É muito difícil. E não é fácil. E meditar. traz diversos benefícios. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Lari. Então, quando você está meditando, é muito interessante que eles fazem até esse paralelo com uma oração, com um estágio em que a sua mente se conecta com o que você acredita que é divino, né? Eu costumo dizer que observe seu corpo como se ele fosse um templo. E mesmo que você não acredite em Deus, que você não acredite em nada, acredite no Deus vida. Né, que está ocupando esse corpo, que está trazendo essa energia. E quando a gente tem esse simples pensamento divino, a gente equilibra as ondas de teta, ondas cerebrais beta e tem mais uma que eu acho que é gama. Quando você estabiliza a produção de ondas, nem de mais para não dar depressão, nem de menos para não causar ansiedade, você desbloqueia um lado criativo. Então a gente tem até a frase do Einstein que ele fala: eu penso 1000 vezes e não encontro a resposta. Eu fico em silêncio e a resposta vem até mim. É mais ou menos sobre isso, né? Quando a gente fala do bel far niente, né? A gente precisa desse momento de silêncio. Todo computador, ele precisa ser desligado para ele produzir melhor, né? A gente precisa fazer um backup. Não, e muitas vezes a gente espera dar um pane total, né? Sim. Crises de pânico, é muito comum ver entre colegas, tal, e aí corre pro psiquiatra, tratamento, medicação, mas a gente pode antecipar isso, né? Esse cuidado preventivo, esse olhar para dentro. Eu percebo, assim, que é importante um acompanhamento terapêutico, né? É importante, eu falei com você, né, antes, que é importante que o próprio advogado, né, ele esteja amparado psicologicamente, porque quantas vezes você não leva isso para sua casa, né? Então, você agregar isso com o seu corpo, na prática de yoga, por exemplo, eu adoro deitar com um bloquinho nas costas, abrir o peito, né? Você tava falando de trabalhar, de vir se fechando, da postura. Vocês sabem que a cada 50 minutos vocês precisam de uma pausa, né? De 5, 10 minutos. E eu sei que quando o cérebro começa a guinar no foco, né? Sobre o que você tá produzindo, vocês se tornam uns sprinters mentais, né? As coisas e você não consegue sair dali pra nada, até de beber água, esquece. Eu sei. Quem nunca trabalhou, né? Com algo que precisa produzir, tá inteiro no computador, né? E quando você vê, você tá, nossa senhora. Então, puxar a cabeça, né? Mas precisa de uma prática mais intensa. Então, além desses 10 minutos, a cada 1 hora, a gente mexer o pescoço, respirar fundo, né? Abrir e fechar o olho. Você sabe que o yoga tem até mesmo exercícios para as córneas. Exercício para trabalhar os músculos em volta dos olhos, que são 6. E é isso que eu falo, né? A brincadeira de criança que é o yoga, né? Porque tem isso de você brincar do vesguinho, que a sua mãe sempre falou que vai bater um vento. Você vai ficar assim. Não pode. Então, precisa. A gente precisa brincar de vesguinho também, gente. Isso vai ajudar a alongar os músculos em volta dos olhos. Então, imagina, vocês precisam dos olhos de vocês demais, vocês leem demais. Por vezes, assim, eu saio com o olho seco, porque fica muito tempo ali com a atenção e não pisca direito. A gente nem pisca direito às vezes. Pisca direito. Então, lá, colírio, vamos ajudar a lubrificar, porque tá com o olho seco. Sim. São exercícios que a gente pode fazer ali no dia a dia, né? Textos antigos do yoga, de você olhar para uma vela por 8 minutos sem piscar, para limpar o canal lacrimal através do choro. E você pode até mesmo diminuir o grau dos seus óculos. Olha só. Com exercícios diários, 8 minutos de manhã, 8 minutos da tarde. Qualquer coisa, me manda mensagem que eu passo o MP3 para vocês. Super, tem que compartilhar. Super, precisamos. Inclusive, para rugas em volta dos olhos, não, peraí, né? para tudo agora. Vamos lá. Tratamento estético de yoga, vamos lá. Exato, claro, se você alonga os músculos, você força menos, né? Então, eu acho super válido. Yoga facial, né? Sim, as massagens que a gente faz. E super tira a atenção, né? Quantas vezes você não tá lá com aquele cabelo puxado o dia inteiro e você tira e tá aquela dor de cabeça. Nada melhor que um pranayama, gente. A respiração com o som do mar vai te trazer foco. Faz pra gente ver qual que é. Então, a respiração com o som do mar é como se você fechasse a glote e o ar permanece mais tempo nas fossas nasais e na faringe, que são mucosas bem vascularizadas. Isso vai ajudar a hiperoxigenar o seu cérebro. Então, é como se você fizesse
só que você mantém, né? Como se estivesse vendo bafo no espelho. Só que você mantém, tanto na inspiração quanto na exalação, um ruído sem forçar muito. Senão os fonoaudiólogos aqui já vão me cancelar. Porque é como se você gritasse, né? Entendi. Quando você fala baixinho, como se você gritasse. Então tem que fazer, mas é bem pouquinho. Você vai ver como isso vai te trazer mais foco e presença. E eu chamo também de respiração quadrada. Além de você fazer a respiração com o som do mar, você inspira em 4, segura 4, expira em 4, segura sem ar 4. E não é um segurar o ar, né? Só perceba a pausa que o seu corpo faz. Perceba, inspira, expira. No coração, sístole, diástole, né? Então a gente tem o ritmo da vida, a gente tem o mantra da vida, o tambor, que é o coração, né? E o ar. Então você precisa controlar isso para também administrar suas emoções, seus pensamentos, né? Ver alguma coisa ali do seu processo, você nem pisca, você nem respira, né? Então assim, se conectar consigo. E você estando bem, você cuida melhor, né? É sobre o você estar, você olhar para você. Lari, muitas vezes as pessoas acabam julgando e até confundindo. A gente nem tinha conversado sobre isso, mas vamos ver se a gente toca sobre. Que tem muita vinculação da prática do yoga com relação espiritual, com religião, com você, por exemplo, eu sou cristã, frequento a igreja batista, etc., mas eu pratico yoga. Não tenho a busca religiosa na prática do yoga, eu tenho a prática do meu bem-estar, da minha autoconsciência, do respirar, do meditar e etc. Existe essa confusão? Você chega a perceber? Eu já ouvi coisas, mas assim, muito superficiais. Você, enquanto professora, chega a perceber isso? Eu faço sempre o possível para não confundirem, né? A gente tenta não cair naquele clichê da positividade tóxica, por exemplo, né? Eu atraí, nossa, é muito poder. Não que a gente não tenha, a gente tem muito poder. Mas assim, né? A gente tem que cuidar para não cair nesse clichê e também para não agredir nenhuma religião. Porque afinal, o yoga, ele vem da Índia, né? Ele vai ter uma inspiração mitológica, né? Até te falei do Deus que tem o nome e tal, enfim. E é tudo símbolos. Se você encarar como símbolos, você tem como tirar o melhor dessas histórias, né? Essas mitologias. E encarar como fábulas, né? Não precisa levar muito a sério, né? A ferro e fogo. Isso aqui já briga com o cristianismo. Eu cresci no cristianismo, né? Eu fui da igreja quadrangular, fui católica, fui batizada católica e também adventista, né? Então, assim, faço o possível dentro da minha prática para não ofender a religião de ninguém, né? Então, você viu quando eu falei que sinta esse Deus chamado vida, né? Porque também tem pessoas que não têm crença nenhuma e que não querem ter a sua maneira, né, ateísta de pensar violentada. E eu acho que uma prática de yoga é para abraçar todas as crenças, né? Portanto, eu sempre falo, sente os pulmões abraçando o coração. Poxa, é divino isso. E não tem como a gente negar a divindade que tem na vida. Eu acho que... E a partir do momento que a gente sente essa divindade, né? É muito gratificante, né? A gente tem que reconhecer o que há de maravilhoso e divino em nós. E assim, eu acho que esse Deus que é o amor, que as pessoas transmitem entre elas, o respeito, o relacionamento. Você chegou a mencionar para mim sobre as éticas ali dentro do yoga, sobre essas concepções. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, né? Sobre o respeito ao próximo. Como que isso vem dentro do yoga? Na prática de yoga, nós temos 8 passos. Então, a gente tem o Ashtanga Yoga. E não confundir com o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é aquela prática fixa de asanas, né? O Ashtanga Yoga, ele tá em toda a prática de yoga. Então, a gente tem primeiro os yamas e depois os niyamas. Os yamas são atitudes éticas universais. Então, a gente começa com essa atitude ética com o outro, né? O não mentir, o não roubar. É quase como se fossem 10 mandamentos. E daí, no niyama, que são mais 5, ou seja, para fechar 10, vai ser atitudes éticas pessoais, né? O cuidar para não intoxicar o meu corpo, também nesse não intoxicar vai aglobar pensamentos, enfim, são 5, eu não vou citar todos, tá? Mas a gente começa com esses 2 passos de 8.
Depois a gente vem com pranayamas, que são os exercícios respiratórios, que são o domínio dessa consciência. Asanas, as posturas psicofísicas. E quando a gente fala do yoga lá nos primórdios, no yoga pré-clássico, vai ser tudo direcionado para meditação. Então não é um asana que, meu Deus, vou pôr o pé atrás da cabeça. Não, é um asana para eu sustentar a minha postura e esquecer, fluir, né? Na sequência, logo após o asana, como se fosse a estrutura de uma árvore, né? Vamos falar dessa prática de yoga como uma estrutura de uma árvore. Depois a gente tem concentração, que é dharana. Depois a gente vai ter pratyahara, que é a abstração de sentidos, que eu estava te falando, que todos os nossos vícios, todos os nossos desejos vêm dos nossos sentidos. Então, a partir do momento que eu estou dominando esses sentidos, né, dentro da prática de yoga, eu estou indo para algum lugar. E na sequência a gente vai ter a dhyana, que é a meditação propriamente dita. E por último, a gente tem samadhi, que é o fruto desta meditação, que é como até um dos níveis de samadhi seria nirvana, né? Que é o nome mais comum aí para as pessoas. Então a gente tem esses 8 passos que vão ter em toda a prática de yoga. Né? Não é só o corpo, não é só a respiração, não é toda essa junção e toda essa atitude ética que eu tenho com o outro e tenho comigo para que eu tenha paz. E sabe o que é bem interessante para mim, assim? Que quando eu pensei na prática de yoga, eu pensei em olhar de outra forma para atividade física, porque assim, tirando esse olhar que a gente tem, eu vou meditar, né? Primeiro preconceito ali sobre yoga, eu vou ficar lá meditando. Você faz muita atividade física, você desenvolve a força, você desenvolve o equilíbrio e você começa a ter a percepção, pelo menos eu tive, do quanto isso a nossa mente controla os nossos limites ou situações que você acreditava que você não conseguiria e você consegue. Né? Isso é assim, você se autodesafiar, se autoconhecer, e isso se reflete em tudo. Muitas vezes as pessoas olham assim, Carol, você faz tanta coisa, hoje mesmo, né? Quando que você dorme? Como que você isso? Fazer, gente, eu me desafio o tempo todo, vou sentindo os meus limites, quando eu percebo que não dá, eu volto, e a gente tem isso no yoga. Então a professora fala assim, vai lá, no teu tempo, da sua forma, como você consegue. E tudo reflete. Ou às vezes as pessoas têm uma certa timidez para começar a prática, ou de pensar, vão ficar olhando para mim porque eu não consigo, eu mal consigo abrir a perna, eu não sei o quê. Como que é os novos alunos, assim? O pessoal fala assim, poxa, é legal, não tinha pensado sobre isso, estou precisando me movimentar, estou precisando me cuidar, vou procurar o yoga. Como que é este primeiro cuidado de acolhimento dos novos alunos? Primeiramente, como eu te disse, né, nada melhor para trabalhar o cérebro que trabalhar o corpo, né? Então, esse acolhimento, ele tem que ser feito dentro dos limites desse corpo. E uma das práticas, né, dos yamas e niyamas que eu te falei, dos códigos de ética, é a não violência, é o ahimsa. Daí você pergunta, por que o praticante de yoga não come carne? Porque toda carne vai vir de uma violência, então não pode de forma alguma você violentar esse aluno novo, entendeu? E vai mostrar alguma coisa, você tem que cuidar, né, direito, você não pode tocar, né, dos ombros para cima, dos joelhos para cima, é bom evitar. Então, assim, ao tocar as pessoas, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse acolhimento, tem que ter essa voz de comando suave, gentil, pesada, mais justa, igual de mãe, né? E a gente tem que pensar que um dos comandos no início da aula é o não julgamento, né? Você pensa, mas todo mundo vai estar me olhando, mas muitos homens têm... Por que é um ambiente só para mulher? O que é mais engraçado é que no Ocidente o yoga era proibido para mulher no início. Depois que, né, veio pro Ocidente, a gente liberou para as mulheres e tem mais mulheres praticando do que homens. Os homens não se sentem muito à vontade numa aula de yoga, porque eles têm muito medo de pagar mico. A gente já não tá tudo bem, e como a gente tem um corpo mais flexível, né, a gente não tropeça tanto nessa prática. Então, a melhor forma de você atuar com esse aluno é abraçar, é receber, né? Não criticar o corpo dele. Gente, como a gente precisa acolher. Não só numa prática de yoga, em tudo que é lugar. Sim, sim. Né? Entender a diversidade dos corpos, das mentes.
né? Então, isso é muito importante. Você falou disso de todo lugar, né? Quando chega um caso, por exemplo, quando a pessoa vem, ela vem com desespero, ela vem com uma dor, ela vem com um trauma, muitas vezes. E a gente fala assim, não só pessoal de relacionamento, dentro da empresa. É frustrante quando um empresário recebe uma demanda trabalhista, por exemplo. Ele fala, poxa, mas eu me esforcei, eu fiz, etc. Ou quando ele é surpreendido por algum prejuízo com relação de consumo. Tudo isso causa frustrações. E você tem esse desafio de superar ela, de ir em frente. Quando a pessoa vai buscar uma nova prática, um novo conhecimento, ela já está com muita coragem ali de sair da inércia, ela já está se destacando no todo aquele bando que não fez nada, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, quando se olharem, não olharem para suas limitações, olhar pela coragem que ela teve de enfrentar. Eu acho isso muito importante, né? A gente sempre refletir e olhar, olha, eu consegui sair de onde eu estava, eu consegui avançar. E tudo isso a gente vai refletindo muito durante a prática, embora não seja uma prática voltada exclusivamente para falar sobre como as pessoas devem ser ou fazer. Os desafios fazem com que a gente reflita. Isso é o mais fantástico pra mim. Pois é, igual uma invertida, né? Quantas vezes você não vê aquela imagem do yoga, aquela pessoa que tá de cabeça para baixo na praia, né? E tá ali até de olho fechado. Não é mesmo? E você, como praticante de yoga, sabe o quão difícil é uma invertida. E eu lembro a primeira vez que eu fiz uma invertida. E você pensa, você está desafiando a morte. Nesse momento, se você pensar no seu passado, no seu futuro, né, pode ser... E tem história de professor de yoga surfista que veio a falecer por causa de uma invertida. Então eu falo, é simples, né? Ai, não, é muito complicado. Não, é simples. É simples porque se você superar isso que você não acreditava poder fazer, no dia que você faz, você fala, o que mais eu não posso fazer? Então, assim, o que você transforma no seu corpo, naturalmente ele vai vir para sua mente. O que mais eu não acessei que eu posso, né, quebrar paradigmas, abrir espaço. Então, eu falo muito que a prática de yoga ela é uma prática para criar espaço. Quando você pensa, né, e eu começo a falar... perceba o silêncio entre os pensamentos. Foque nisso, porque não é o dia inteiro que a gente pode fazer isso. Na verdade, são raros os momentos que a gente pode focar no silêncio, que a gente pode focar nos espaços. Então, quanto mais eu treino, porque tudo na vida é treino, criar esses espaços entre meus pensamentos. Em um momento de estresse, facilmente eu vou acessar esse espaço que eu criei. Né, as posturas de equilíbrio, por exemplo. Eu costumo dizer que quanto melhor você administra, porque é frustrante. A professora fala pé direito para frente, para trás, agora gira, agora... Uma prática de yoga é uma prática, cadê meu pé direito? Cadê minha mão esquerda? Você esquece às vezes o que é direito e o que é esquerda. É pois verdade, o mapeamento, né? Aquele espaço da sua casa que você foi lá e falou, não, tá tudo legal aqui nesse cômodo. Não, tá tudo legal aqui nesse cômodo. Então esse mapeamento cerebral que você faz do teu corpo é excelente. E daí você faz uma postura de equilíbrio. Perna pra frente, perna pra trás, pé no chão. E você pensa, nossa, eu quase caí várias vezes. Mas quanto melhor você administrar a tua respiração, quanto melhor você administrar essa frustração que você tem nessas posturas de equilíbrio, melhor vai ser a tua... a forma como você encontra soluções em momentos de estresse. Daí medito, crio espaço entre os meus pensamentos e quando vier... né, aquele overthinking, tô pensando demais sobre alguma coisa, você vai conseguir parar e filtrar só aquilo que você precisa. Só as informações, acessar, elas estão ali. Então, da mesma forma que você mapeia o seu corpo, mão direita, mão esquerda, né? O relaxamento no final da aula. Relaxa isso, relaxa aquilo. Nossa, que tosco, eu tô aqui perdendo meu tempo. Não, você tá encontrando os espaços em você. E quando você sabe onde tá as coisas em você, a mão, o pé, a mão direita, a mão esquerda, mais fácil você vai acessar as informações em momentos de estresse. Sim, é perfeito. E assim, eu aplico e eu digo tudo isso é verdade, tá? Porque eu aplico, eu faço assim. Não, eu vendo algo que eu acredito, gente. Mas me conta, a professora de yoga é sempre zen? Não, toda mãe acerta a chinela na curva, né? É o que eu falo, gente, não é pra ser zen. Na verdade, me permitam me estressar, né? Não é pra ser zen, é pra você ter capacidade de... focar pro que você precisar. Quando você pratica yoga, é o que eu falo. Não tenho paciência, não tenho isso. Foco.
Dê uma chance, se permita, porque se a Larissa, que eu conheci com 17 anos, conseguiu trocar a ginástica rítmica desportiva, que era um esporte, por yoga, e ver beleza nisso, e ver um caminho, e ver, né, eu falo, cara, você é estressado, yoga é pra você, não é pra mim, que já tô lá. Exato. Aí eu sou encurtado. Então, yoga é pra você, eu já tô alongada, não tô precisando alongar mais do que eu já alongo, né? Então, a gente precisa fazer uma manutenção. E a prática de yoga vai ser isso, tanto fisicamente como mentalmente. No yoga a gente acredita que são 5 corpos, né? Mas eu resumo para 4 porque 2 são mentais. Então a gente vai ter o corpo físico, o corpo sutil, que é o corpo de energia. A gente vai ter também o corpo de mente, emoções e o corpo de mente e intelecto. E o 5º corpo será o corpo espiritual. Então, o primeiro sutra do yoga fala Atha, que quer dizer agora. O 2º sutra do Yoga Sutra, sim, gente, igual o Kama Sutra dos desejos, a gente tem o Yoga Sutra. O 2º sutra vai falar Yoga Chitta Vritti Nirodha, que quer dizer Yoga é a cessação dos turbilhões mentais. Então, o que você faz? Você reúne agora cada pequena parte física, mental, emocional e espiritual, tá? Independente, gente, de crença, de religião. E você vai cessar os turbilhões da sua mente. Então, eu costumo dizer que sim, yoga é para meditar, yoga é para ter paz, mas até a gente chegar lá, a gente vai dar um sossega-leão no corpinho. É um caminho longo, É um né? caminho. Eu gosto de uma prática mais dinâmica, eu gosto do Vinyasa Yoga, É isso né? que eu ia pedir pra você contar pra gente, que tem várias vertentes, né? Sim. A gente faz um negócio mais fluido, mais dinâmico. Conta Quase, como eu que é. falo que é a zumba do yoga, né? Mão direita, pé esquerdo, gira pra cá, gira pra lá, inspira, sobe, desce. É muitas coisas pra administrar. Mas é bom que no Vinyasa Yoga Flow, ele já tem até essa palavra flow, porque é algo que flui entre as respirações. No Vinyasa Yoga Flow, você tem o espaço correto, você tá ali, você não sai dali. Em momento nenhum eu vou deixar você 2 minutos numa postura e você vai falar, Senhor, ela me esqueceu aqui. Porque eu acho que pro ansioso é muito perigoso a prática de yoga. E tem até pessoas que, através da meditação, né, tá lá numa sala meditando, a pessoa vai ficando deprimida, aquilo acessa algo nela que traz a depressão. Então eu gosto desse yoga mais fluido, que traz a tua mente pro aqui e pro agora. Porque sim, eu sou ansiosa. Não sei se vocês notaram. Eu administro muito bem. Né? Tenho praticado bastante yoga. Somos. Imagina sem yoga, né, gente? Mas enfim, a gente pratica o Vinyasa Yoga e ele traz a tua mente, porque agora eu tô na minha mão direita, agora ela girou pra cá, agora pra onde ela vai. E depois que eu já sosseguei a tua mente com a mão direita, mão esquerda, mão isso, mão aquilo, pra frente, pra trás, aí a gente vai deitar no chão, respirar, né? E é muito interessante, porque assim, que nem eu já tentei fazer outras práticas de exercícios, assim, olhando só pra parte aeróbica mesmo, que é Sim. forte demais, né? E a minha cabeça muito divagava. Então, assim, eu tava lá fazendo musculação, não que musculação não seja complementar, Não, que eu não contar até utilize. 12 na musculação é E a muito cabeça difícil. vai, né? E ali no yoga, gente, se você perde o foco, se você se desconcentra, você vai cair, você E vai você tá pagando se mico, equilibrar. porque tá todo mundo fazendo junto. Eu falo, eu gosto muito do Vinyasa Yoga, uma vez pediram pra eu definir, eu falo que é como se fosse um flash mob. Não, é de repente todo mundo abraçando o céu. Você já viu a Times Square no Dia Internacional do Yoga? Que coisa linda! Nossa, milhares de pessoas, cada um no seu tapetinho e todo mundo faz a mesma sequência pra agradecer o dia de sol. Para agradecer o sol. Já pensou se um dia o sol não nascer, gente? Então, assim, eu acho muito interessante também essa conexão, né? Você vai fazer uma saudação ao sol e a gente tá no Brasil, então já estão saudando o sol de hoje. Tem algumas horas em outros lugares do mundo. E chegou a minha vez de saudar o sol. Então eu gosto muito dessa conexão que os praticantes de yoga têm all over the world, né? É lindo. Todo o planeta. É gostoso. É muito uma legal. energia muito boa. E você sai renovado, né? Tem algum horário melhor para fazer yoga? Assim, é melhor de manhã, é melhor à noite. Como que é isso?
Acredita-se. E tem gente que acorda pra meditar às 4 da manhã e volta a dormir, e daí começa o seu dia depois. Mas por quê? Porque às 4 da manhã a gente tem a menor interferência do pensênio coletivo. Então, quantas vezes a gente se vê, né, com interferência do pensamento dos outros? Então, é por isso que eles dizem que a gente deve meditar de manhã. Eu gosto de praticar yoga de manhã e hoje em dia, né, já que eu posso controlar a minha agenda melhor, agora que eu, né, já tô trabalhando há um tempo nessa área, eu tento trabalhar mais só de manhã. À noite eu já vou jogando para uma prática online, para algo que eu não tenha que estar no trânsito. Porque o professor de yoga, ele dá aula, almoço, café da manhã, janta, né? No horário que as pessoas não trabalham. Sim. E é muito legal. Se você quer aplicar yoga na sua empresa, me chama lá, meio-dia. Muito bacana, eu vou na hora do almoço. Até você estava me contando, desculpa te interromper, mas já que você falou disso, que durante o período pandêmico, algumas empresas te contrataram para fazer esse trabalho junto com os colaboradores, esse yoga corporativo. É uma experiência muito legal. Eu já trabalhei em uma instituição que eu sentia falta de ter esse subsídio da empresa. E é algo que é um diferencial pro empresário e pro colaborador. Sim. Eu dei aula no prédio da Petrobras, né? E era muito bacana. Nossa, elas me chamavam por conta, né? Não era para a empresa em si, pessoalmente. Mas no período da pandemia, tinha uma empresa que 6 horas da manhã a gente começava a praticar yoga. E foi muito bacana, a gente teve bastante adesão. E teve outra empresa também no período da pandemia que era só meditação uma vez na semana. Era meia hora de meditação, né? Claro, às vezes uns 5 minutos de papo no início, 5 no final, assim, mas fechava a meditação. E a gente consegue colher muitos resultados. Eu sou formada em pedagogia e no meu TCC eu escolhi crianças, né, com algum problema familiar, né? Tinha uma ONG que eu abracei por 1 ano e meio. Eu dei aula para elas e eu fui colhendo as informações, os benefícios de acordo com os professores, de acordo... Então, assim, eu falo que yoga é para todo mundo. Sim. Yoga tinha que ter... grade curricular, né? Nossa, com certeza. Com certeza a gente tinha que adotar yoga na educação. Porque a gente só vai aprender a amar o próximo quando a gente se amar. É um copinho que não dá pra gente pegar vazio e botar no outro. Ou não dá pra pegar sujo e botar água suja no copo do outro. Então, assim, alguém falou, né, pra gente amar o próximo. Como se fosse eu. Então, né? Primeiro você tem que se amar, né? E como vem dizendo isso há muito tempo, né, eu acho que deve ser verdade. É verdade esse bilhete, né, prof? Verdade esse bilhete, Gente, eu tô amando o papo, mas a gente tem que se encaminhar pro fim. Então, Lari, eu vou pedir pra você deixar teus contatos pra quem quiser te contratar. Ela vai a domicílio, dá aula em grupo. Conta aí, vai. Ai, gente, me chama pra evento, eu levo os tapetes. A gente pode trabalhar com meditação, a gente pode trabalhar com yoga corporativo, yoga online, tá? Qualquer coisa. Eu tô no Zoom toda segunda-feira às 19h30 e a aula fica gravada por um mês inteiro. Então, se você tiver interesse de praticar yoga em casa, yoga com os amigos, vou fazer aniversário, vou chamar as amigas e depois a gente faz um café da manhã, tô dentro. Meu Instagram é Lariom, LAHRIOM Yoga. Vou colocar na legenda. Hoje, é isso, GA. A pessoa já sai falando o alfabeto inteiro. Tá? E qualquer coisa tem o meu site também, larissatami.com.br, ok? Procura por lá. E espero vocês. Obrigada, Carol. Adorei o convite. Nossa, no início eu tava um pouco enferrujada, mas foi indo, é muito bom, né? Muito bom. Esqueci conversar. dessas câmeras todas e conversei com você. É ótimo. Que delícia. Não, a Carol é minha amiga da 4ª série. Tive que falar, amiga. Pode contar. Desde a 4ª série. Não, a gente se separou e a gente se reencontrou. Sem verdade. nem rede social no meio do caminho, né? Destino. Por um acaso, eu acabei no condomínio dela. Vocês acreditam? Então, eu também dou aula em condomínios. Me chame. Muito bom. Lari, muito, muito obrigada. Foi uma graça divina, Carol, receber você aqui. Obrigada, amiga. Fico muito feliz mesmo. E assim, gente, olha, eu só trago gente quem eu confio, quem eu gosto. Então, vocês sabem que essa dica é minha aqui, vocês não podem perder. Não deixem de seguir a Lari nas redes sociais dela. Não deixem de seguir o @caroltaborda.adv, que a gente sempre traz notícia lá jurídica. E também temos o Caroline Taborda 2024. Olha, novidade que chegou aí. A gente está tratando agora de uma marca de vestimenta feminina. E eu espero vocês lá. Até o próximo. Beijo!